Olá pessoal, estamos de volta com a cultura da soja. A gente vai abordar agora a parte 2. Vamos dar sequência ao nosso assunto. O objetivo da aula é compreender as exigências edafoclimáticas dessa cultura, entender como que é feita a semeadura e a população de plantas recomendada, em termos gerais, né? Vamos falar das exigências edafoclimáticas. É a demanda da planta em relação ao solo e às características climáticas para o cultivo. Então, a exigência edáfica, a exigência em relação aos solos. A cultura da soja exige solos profundos, tá? Onde ela possa desenvolver o sistema radicular plenamente. Então, não se recomenda para essa cultura solos muito rasos, solos com pedras, com problemas para o desenvolvimento do sistema radicular. Então, o ideal, solos profundos, que tenham textura média e sejam bem estruturados. Essa é uma recomendação, não quer dizer que a gente não consiga produzir soja em outros solos, né, em textura arenosa, textura argilosa, mas seria o ideal uma textura média e que seja bem estruturado, um solo que tenha boa estrutura. A prática do plantio direto favorece essa conservação do solo, a estrutura do solo também, por isso que eu botei entre parênteses aqui. É uma prática super recomendada e muito utilizada na cultura da soja. A topografia, o ideal é que ela seja plana ou com pequena declividade. Lembrando que tanto a soja quanto o milho é uma cultura extensiva, uma cultura praticada em grandes áreas, que o lucro por área normalmente ele é muito pequeno e só compensa financeiramente produzir quando eu tenho um ganho em escala. Eu consigo ter uma área muito grande para produzir. Que aí eu tenho uma área que tem um lucro por área pequeno, mas como eu tenho a área é muito grande, né? Eu tenho centenas de hectares, aí justifica eu comprar máquinas semeadoras que vão dar muita eficiência no processo de plantio, colhedoras para a colheita, e aí eu tenho um rendimento muito grande, tá? Como eu trabalho muito mecanizado, a topografia deve ser plana, né? Não dá para trabalhar com máquinas grandes em áreas acidentadas de relevo. Então essa é a justificativa. Os solos também têm que ser bem drenados. A soja ela não tem tolerância, né? É baixíssima a tolerância da cultura da soja ao encharcamento, tá? Então bem drenado para ter boa oxigenação. Exigência de luz. Quando a gente fala de exigência de luz, eu vou passar para vocês aqui, ó, a fase de maior exigência de luz. Qual que é essa fase? A maior exigência de luz acontece ali entre o R5 e o R6. Então, se você não sabe o que é R5 e R6, assista a primeira parte da aula lá, onde a gente falou das fases fenológicas. Essa é a fase de maior exigência, é a fase que compreende o enchimento de grãos. Então, é a fase que a planta está com toda a estrutura vegetativa dela montada, né? Já deu a flor, já está formando ali as vagens, e agora é fazer fotossíntese, muita fotossíntese para poder encher esses grãos, tá? A gente enche o grão a partir dos carboidratos que são gerados lá na fotossíntese. Então, se faltar luz nesse momento, a gente tem uma tendência de perder produtividade, perder ganho de peso nos grãos. A luz ela é importante também, né, nas outras fases, tá? Essa fase de enchimento do grão é a fase mais crítica, a fase de maior importância, que a falta da luz pode comprometer. Então a gente falou da luz em termos de importância para a fotossíntese, para a planta desenvolver, e tem uma outra importância da luz na cultura, que é em relação ao fotoperíodo. Fotoperíodo é a duração de horas de luz por dia. Nesse caso, a gente está falando que, dependendo da duração de horas de luz por dia, ou da duração da noite por dia, a planta de soja ela vai ser estimulada a ir para a fase reprodutiva, a ter a sua floração, tá bom? Então, é entender isso.
Isso que a gente vai entender agora no fotoperíodo. Então lembrem que o fotoperíodo ele varia dependendo da região que você está. Como que funciona isso? Lá no Equador, que é essa linha aqui, ó, em azul, estão vendo a linhazinha em azul aqui? É o Equador, né? A linha do Equador. Na linha do Equador, como que é o fotoperíodo? Eu tenho durante todo o ano, de março a março, igual está aqui no gráfico, 12 horas de luz. Então, no Equador não tem variação entre inverno e verão em relação à duração do dia. E quanto mais longe eu vou ficando do Equador, vou mais para o sul ou mais para o norte, maior é a variação do número de horas de luz por dia entre o inverno e o verão. Então observe aqui, ó, se a gente pegar latitudes mais extremas, como 60 graus, em junho chega o dia a durar cerca de 6 horas e meia, em junho, quando tem início o inverno. Já em dezembro, nessa mesma latitude, 60 graus aqui, ó, a gente já tem uma duração de horas de luz que chega a 18 horas de luz. Então, quanto mais longe do Equador, maior é a diferença entre verão e inverno nessa quantidade de luz, tá? Isso vai afetar o desenvolvimento da cultura da soja. Então, vamos entender isso, isso é bem importante, tá? Se eu estou plantando soja ali no centro-oeste, eu tenho um fotoperíodo diferente de plantar soja aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, porque a latitude ela é bem diferente entre essas regiões. Então, o fotoperíodo não é nada de outro mundo, tá? É só o número de horas de luz por dia. Isso é o fotoperíodo, tá? Foto significa luz, período é o tempo, né? Então, a soja ela é considerada uma planta de dias curtos. Então, lembrando, eu posso classificar as minhas plantas, as culturas, em relação ao fotoperíodo, como plantas de dias curtos, plantas de dia neutro e plantas de dia longo. Plantas de dia neutro não sofrem interferência. Para elas, tanto faz se o dia está longo ou se o dia está curto. Isso não vai ter um efeito nela em relação a ir para a fase reprodutiva ou não ir. Então, tanto faz para ela. Já a planta de dia longo, ela vai precisar de uma quantidade de horas mínima, por exemplo, 13 horas ou mais para ir para a fase reprodutiva. A soja, que é uma planta de dia curto, ela precisa de 13 horas, por exemplo, 13 horas ou menos para poder ir para a fase reprodutiva, para ter o estímulo de ir para a fase reprodutiva. Então, por isso ela é uma planta de dia curto. Vamos entender um pouco mais. Plantas de dias curtos, então, elas florescem em fotoperíodos menores do que um máximo crítico. Então, a gente chama essa exigência mínima de horas como fotoperíodo crítico. Como que a gente fala, então? O fotoperíodo crítico da soja, para essa cultivar, é de 13 horas de luz solar. Então, se soja é uma planta de dias curtos e o fotoperíodo crítico é de 13 horas, quer dizer que ela só vai ser estimulada para ir para a fase reprodutiva, ela só vai para a fase reprodutiva quando estiver fazendo 13 horas de luz solar ou menos. Entendido, pessoal? Então, planta de dia curto tem o fotoperíodo crítico. Deu 13 horas ou menos, ela é estimulada a ir para a fase reprodutiva. A cultura da soja, então, ela é semeada normalmente na primavera-verão e floresce quando os dias já estão se encurtando. Ó, professor, mas a soja não é de dia curto? No verão não tem dias longos? Sim, então a gente tem que entender que eu planto ela na primavera-verão, uma época que tem dias longos, mas ela só recebe o estímulo para ir para a fase reprodutiva quando os dias estão, quando a duração de horas em cada dia está sendo reduzida, tá? Então o verão começa quando eu atingir o máximo de horas de luz por dia. É o ponto que começa o verão, a estação do verão. Depois desse ponto, o número de horas de luz por dia, ele só começa a diminuir. Ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo,
até que chega o dia que começa o inverno. Quando começa o inverno, as horas de luz começam a aumentar por dia. Então eu semeio a soja na primavera, verão, os dias vão diminuindo e eu quero que a minha soja cresça, ela vegete bastante antes de ir para a fase reprodutiva. Quando ela já estiver bem crescida, bem folhada, aí sim eu preciso que ela atinja o fotoperíodo crítico, às 13 horas aqui, por exemplo, ou menos, para ela ir para a fase reprodutiva. Então, para entender melhor isso, eu preciso entender o chamado período juvenil. Aqui tinha uma animação aqui que falhou. Período juvenil é o tempo entre a emergência da plântula, ou seja, a plantinha novinha a gente chama de plântula, o período entre a emergência, né, a plantinha saiu do solo, e o dia que ela vai estar apta para ser induzida a florescer. Então, esse período entre ela sair do solo até ela ter a adolescência dela, digamos ali, ela está na fase juvenil dela, esse é o chamado de período juvenil. Então, essa fase que é da emergência e até a sua fase vegetativa ali, esse período juvenil ele pode ser curto ou longo, tá? Depende da cultivar e depende do ambiente. O que eu quero é uma boa combinação. Por exemplo, imagine se uma planta de soja emerge, já emergiu, está pequenininha, está com poucas folhas e ela já é induzida a florescer. Isso não vai dar certo, essa planta vai produzir muito pouco. Então eu preciso fazer um plantio combinando uma época que ela vai crescer vegetativamente, ter um período juvenil adequado, para então ela receber o estímulo e ir para a fase reprodutiva, quando ela já é uma planta bem formada, entendido? Então o período juvenil ele não pode ser muito curto e também não tem que ser muito longo, né? Porque senão vai atrasar a minha produção. Então, após a indução floral, após atingir o fotoperíodo crítico ali, o florescimento da soja vai ocorrer depois de 15 a 20 dias normalmente, ok? Lembrando que esse florescimento ele só vai acontecer se atingir o fotoperíodo crítico ali. Vamos falar agora da exigência hídrica. Se ficar alguma dúvida no fotoperíodo, pessoal, pode mandar para mim o WhatsApp ali que a gente tenta explicar um pouco melhor. Exigência hídrica, então. Qual que é a demanda de água para essa cultura? Normalmente entre 450 a 800 milímetros de água. Lembrando que se a região é mais seca, a umidade relativa do ar é mais baixa, a demanda de água vai ser maior. É igual a gente. Se eu estou num ambiente mais seco ou mais quente, eu tomo mais água, eu consumo mais água. E a planta também funciona dessa forma. Então, períodos críticos. O que é o período crítico? É aquele período da fase da vida da planta que, se faltar água, o prejuízo é certo e vai ser muito grande. O impacto na produtividade é muito grande. Então, uma fase aqui que eu separei para vocês é a germinação e a emergência. Imagine que o solo está bem úmido, eu faço o plantio. Depois que eu fiz o plantio, parou de chover, deu um veranico muito forte, né? Várias semanas sem chuva. É um período muito crítico que eu posso perder a população de plantas, eu posso perder muitas plantas, vão deixar de desenvolver e vão morrer, ok? Outro período crítico, já superando esse período da germinação, é a floração e enchimento de grãos. Na floração, a planta ela está no seu máximo em relação às folhas que ela possui, né? Ela está pronta para florescer e começar a encher os grãos. Só que para fazer fotossíntese é preciso água. E essa planta, como ela tem muitas folhas, ela vai estar tomando muito sol, ela transpira muito também. Então ela precisa de muita água nessa fase, tá? Então é uma fase crítica, fase de floração e enchimento de grão, não pode faltar água. Se faltar água, caem as flores. Se caiu as flores, eu não tenho as vagens. Se faltar água, eu estou na fase de enchimento de grão. Os grãos vão ficar miúdos, não vão ganhar tamanho, não vão ganhar peso. Então é uma fase muito crítica em relação à água
também, tá? A gente fala água e umidade aqui. Então, exigência em temperaturas agora. A cultura da soja, como a gente já antecipou, ela é de primavera a verão, adaptada a temperaturas entre 20 e 30 graus, seriam as melhores para ela. Então, temperaturas ideais já estão mais próximas de 30 graus do que de 20 graus, tá? Então, ela tem uma boa tolerância. Lembrando que existem cultivares mais adaptados a temperaturas mais elevadas e cultivares mais adaptados a temperaturas mais amenas. Em caso de extremos de temperatura, temperaturas, por exemplo, menor ou igual a 10 graus, eu posso ter um crescimento nulo. A planta simplesmente para de crescer, está muito frio. É igual acontece para a cultura do milho. E temperaturas acima de 40 graus, eu posso ter um problema de floração e retenção das vagens. Então, deu um extremo de temperatura, 40 graus, pode começar a ter queda de flores, posso ter abortamento, né? A flor está ali, mas ela não gera uma vagem e as vagens também podem cair, tá? Lembrando que quando a gente fala de estresse por temperatura e por água, não só o nível de temperatura ou de falta de água que conta, mas a duração também desse estresse, entendido? Então, uma coisa é 40 graus durante um dia, outra coisa é 40 graus durante uma semana, 15 dias, entendido? A duração também é bem importante quando a gente mede o estresse. Vamos falar da semeadura da soja. A época de semeadura varia bastante conforme a cultivar e conforme as regiões que a gente está trabalhando. A soja, inicialmente, ela ficava mais aqui na região sul do país. Depois, novas cultivares foram surgindo, sistemas foram sendo adaptados, e aí eu comecei a ter a produção de soja também na região centro-oeste, e agora a soja já está lá na região norte do país também. Então, regiões bem distintas em relação ao fotoperíodo e outras condições. Então, no sul e no sudeste, também aqui eu posso botar o centro-oeste, né? Meados de outubro até o fim de novembro. Está mais ligado à época chuvosa, então. No sul, a gente tem uma época chuvosa mais constante e que se inicia mais cedo. No entanto, as temperaturas são diferentes, né? A temperatura aqui tem um regime diferente de lá do centro-oeste. E lá no centro-oeste, o regime de chuva começa um pouco mais tarde, tá? Lá para o final ali, mais de outubro, novembro mesmo. Essa época de semeadura, ela deve ser muito bem ajustada para eu plantar a minha soja de uma maneira que eu saiba que quando chegar a fase de floração, frutificação e granação das vagens, esse período, que é um período crítico, né, coincida com intensa radiação solar, então preciso de muita radiação solar nessa época, nessa fase fenológica, boa disponibilidade de temperaturas, ali próximo de 30 graus, e precipitação adequada, né, uma boa distribuição de água, igual a gente viu ali, a fase crítica para a exigência hídrica. Então, florescimento, frutificação e granação, eu tenho que trabalhar bastante a minha época de semeadura para que coincida com as melhores épocas em relação a sol, temperatura e precipitação. A semeadura em si, ela é realizada normalmente com a semeadora adubadora. Então é um equipamento, um implemento que eu acoplo lá nos tratores para poder fazer a semeadura mecanizada, tá? O termo aqui, pessoal, correto é semeadora, tá? Não é até esqueci. É semeadora que se faz, tá? O termo. Semeadora, adubadora, isso é a máquina, tá? Plantadora, plantadeira é a pessoa que planta. Plantadora, esse é o termo para máquinas. Então, a profundidade de semeadura é entre 3 e 5 centímetros. Então, profundidade relativamente rasa ali, varia um pouquinho dependendo do solo, né? Se o solo é mais arenoso, eu puxo para 5 centímetros. Se o solo é mais argiloso, mais pesado, normalmente 3 centímetros. Tá? Essa que é a dica.
Os fertilizantes, a adubação de plantio, eles são colocados normalmente de 5 a 10 centímetros ao lado da semente e 5 a 10 centímetros abaixo da semente, tá bom? Então a semeadora adubadora ela consegue fazer isso, colocar a semente aqui e colocar o adubo um pouquinho do lado e mais embaixo. Quando essa semente germinar, a planta começar a crescer, rapidamente ela vai encontrar esse adubo de plantio, tá? Geralmente eu coloco bastante fósforo ali na adubação de plantio. Então, aqui o número de linhas da semeadora adubadora varia bastante. Essa da foto, poucas linhas, e aqui uma outra foto mostrando com várias linhas, né? Quanto maior o número de linhas, mais caro é o equipamento, no entanto, maior é o rendimento do plantio. Então agora vamos entender o que é a população de plantas. A população de plantas nada mais é do que o número de plantas por unidade de área, tá? Então é a quantidade de plantas por hectare. Isso a gente chama de população de plantas, tá? Então lembrem bem desse termo. Qual que é a sua população de plantas? Qual a população de plantas que você está utilizando na sua cultura? É isso, número de plantas por unidade de área. O espaçamento da soja, lembra lá que espaçamento, aquela distância entre as linhas de cultivo, né? O espaçamento, a densidade também, a distância entre as plantas na linha, ele variam e essa variação depende principalmente das características da cultivar. Essa cultivar, ela é uma cultivar que cresce mais na vertical ou ela é um pouco mais prostrada? Ela é de ciclo longo, né? Ela é uma cultivar tardia ou é uma cultivar precoce? Qual que é o tamanho das folhas? Qual que é a estrutura da planta em si? Então, dependendo dessas características, eu posso modificar o espaçamento. Época de semeadura. Se eu estou semeando muito tarde ou mais cedo, eu posso também modificar esse espaçamento, porque posso ter um período juvenil diferente aqui. Lembrem lá do período juvenil, que a gente explicou. E também de altitude e fertilidade do solo. A altitude está muito ligada à temperatura ambiente, né? Se eu estou numa região que é mais quente, que é mais fria. A fertilidade do solo. Se o solo tem mais nutrientes, é mais fértil, a minha planta tem uma tendência de crescer mais. Se ela cresce mais, ela ocupa maiores espaços, então ela demanda um espaçamento maior. Se o solo é muito pobre, a planta cresce menos. Isso quer dizer que eu posso colocar ela mais próxima uma da outra. Tá? Então tem vários ajustes ali que você pode fazer no espaçamento e na densidade. Lembrando que não é uma receita de bolo. Então, espaçamento entre fileiras. Não é receita de bolo, mas eu vou mostrar aqui uma receitinha, né? Varia entre 40 a 70 centímetros, só para a gente ter uma ideia, então. O espaçamento entre as fileiras, as linhas de plantio da soja, entre 40 a 70 centímetros. Se a cultivar ela é de ciclo mais longo, ou seja, ela vai ficar mais tempo no campo e vai crescer mais em altura, eu vou utilizar o espaçamento maior, entendido? Ela vai ter um período juvenil maior, ela vai crescer mais, então eu preciso de um espaçamento maior nas entrelinhas. Eu já vou puxar para próximo de 70 centímetros. Se a cultivar é de ciclo precoce, né, aí eu puxo para o lado dos 40 centímetros. Cultivares de ciclo precoce e resistente ao acamamento, eu utilizo então menor espaçamento. O que é resistente ao acamamento? É uma cultivar que ela forma bem, enraiza bem e tem um caule mais firme, né? Ela não vai tombar facilmente. Então, se ela não tomba facilmente, eu posso colocar uma planta mais próxima da outra, tá? E se ela tomba muito facilmente, eu tenho que dar um espaço maior para ela engrossar mais o caule e não acamar. Acamar é um termo que a gente usa quando a planta se deita lá no campo, em função do caule estar fraco ou de ventanias também. Acamar é muito ruim, porque quando a colhedora vai fazer a colheita, eu tenho uma eficiência muito baixa e aí eu tenho perda de grãos lá no campo, porque as plantas estão deitadas. Isso atrapalha muito a eficiência da colheita.
Em relação à densidade, né, que é o número de plantas na fileira, o número de plantas por metro, que a gente fala, densidade, né, na linha de plantio, a recomendação é entre 10 e 25 plantas por metro de linha. Ou seja, varia bastante também, tá? Então a densidade varia bastante, porque eu não sei se a gente está falando de uma cultivar de ciclo longo, uma cultivar tardia ou uma super precoce. Não sei como é a região, então varia bastante. Então esse número é mais para vocês terem uma ideia. Qual que é a população de plantas ideal que a literatura recomenda, tá? Variando bastante aí. Eu posso então variar espaçamentos, variar o número de plantas na linha para tentar chegar numa população ideal. Então, a partir da combinação entre espaçamento na entrelinha e densidade de plantio na linha, eu vou chegar em populações entre 200 e 350 mil plantas por hectare. Entendido? Então, essa combinação vai resultar nesse número de plantas aí. Depois, se vocês não conseguirem fazer a conta para chegar nesse número de plantas, vocês me falam que eu explico como é que faz o cálculo para chegar nesse número de plantas. Tá bom? Então, essa aula tinha como objetivo falar sobre as exigências edafoclimáticas da soja, o que ela precisa de solo, né? A gente viu lá, solos profundos, bem drenados, clima, temperatura próxima ali de 30 graus, primavera, verão, boa precipitação, distribuição hídrica. Sobre o fotoperíodo, que é uma questão muito crítica, eu preciso ter muita atenção para poder acertar direitinho o fotoperíodo crítico e o período de juvenilidade, né? Juvenilidade dessa cultura. E também eu preciso ter atenção na hora de fazer uma recomendação para a semeadura. Como que vai ser a semeadura, qual que vai ser a população de plantas que eu almejo. E para entender tudo isso, eu vou analisar muito bem as características da região, características da cultivar, tá bom? Lembrando também que a gente pode olhar lá o zoneamento agroclimatológico, ou zonamento agrícola, que vai me ajudar também, mostrando quais as cultivares são melhores para determinadas épocas do ano, para aquela região que você está trabalhando, ok? Qualquer dúvida vocês me mandam. Então essa é a segunda parte. Próximas aulas, próxima etapa nossa agora é realizar as atividades. Um abraço, tchau, tchau.